Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E dando continuidade no nosso O Fruto do Espírito, vamos falar hoje sobre fidelidade. E nós vamos lá na segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2 e o versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E o que é fidelidade, então? Fidelidade é você permanecer firme, mesmo em momentos difíceis. E vamos lá a mais uma experiência pessoal. Como eu falei para vocês, como eu já falei para vocês, nós passamos por momentos muito difíceis. Mas eu lembro que meu pai sempre se mantia fiel, firme, constante, sem abalar, sem sair da presença. E aconteceu um fato certa vez na igreja, de algumas pessoas, gente, assim, é tão normal quando alguém está no propósito e outras pessoas acabam se levantando para tirar aquela pessoa de determinada posição. Calma, isso é mais normal do que você imagina. E então levantou um grupo de pessoas para retirarem então o pastor que era o pastor na época. Então começaram-se, né, aquele grupo, aquela coisa toda e tal. E muitas pessoas acabou se bandeando para nessa união. Eu lembro que meu pai permaneceu ao lado do pastor porque na visão dele, aquilo não daria certo. E ele permaneceu ali. Prova tal que até nos dias de hoje existem muitas pessoas que às vezes quer fazer algum comentário, alguma coisa, mas se vê algum, principalmente minha mãe ou até um dos meus irmãos, procuram não comentar, falar, nossa, porque o pastor fez isso, porque fala assim, nossa, vamos tomar cuidado, que esses daí defendem o pastor fulano de tal. Mas não é que nós defendemos. Nós simplesmente éramos fiéis porque nós conhecíamos a vida daquele homem, nós sabíamos que aquele homem estava sempre na presença de Deus. E, gente, passou-se os anos, eu acho que tem já tem 30 anos, eu acho. E se você vê, ele permanece do mesmo jeito. A mensagem é edificante, é contagiante. O jeito. Ele já está com 70 e poucos anos, mas ele ainda tem aquela energia. Gente, ele simplesmente foi lá e meteu a cara e voltou a estudar com mais de 50 anos, 50 e poucos anos, 60, eu acho quase. E voltou a estudar, fez psicologia. E tipo assim, e ainda é um homem que, para mim, ainda é um exemplo. Teve pessoas, e no caso, o meu pai foi um dos líderes que não se afastou e permaneceu fiel. E hoje nós vemos que está faltando essa fidelidade em muitos, em nós como cristãos. Porque qualquer adversidade, qualquer dificuldade que vem, a gente se afasta. Mas sabe o que é o mais interessante, o mais curioso nessa história toda? É que é o seguinte: se você está gripado, se você pega uma gripe, se você pega um resfriado, se você ficar doente, tipo, não aquelas enfermidades gravíssimas, mas se você ficar doente, como eu já vi uma colega de trabalho, ela teve dengue, gente, e ela foi trabalhar, eu falei assim, você é doida? Gente, tive a infelicidade de passar por isso, eu não aguentava, meu corpo não aguentava, minha cabeça parecia que, nossa, ia dar um negócio, meus olhos pareciam que iam saltar. Eu falei assim, nossa, tudo que eu queria era ficar deitada num lugar escuro, quieto, e como que você consegue? No fim, ela se rendeu, porque o corpo dela
não aguentou e ela foi para casa. Mas quando isso acontece, nós fazemos de tudo para não perder dia de trabalho, porque nós sabemos a consequência. Faltar do trabalho vai ter desconto. Tem algumas empresas que não, eu vou levar o atestado e tal. Mas você leva o atestado e aí tem um desconto disso, um desconto daquilo, e sempre é um descontinho, e aí você fica, nossa, e sem contar que fica, nossa, meu serviço vai ficar atrasado, minha produção vai ficar isso, vai ficar aquilo e tal. Então você se preocupa com o seu trabalho. Você se preocupa. As nossas crianças, nossa, eu não posso deixar o meu filho faltar porque ele vai ficar atrasado nas atividades escolares. Ele vai acabar perdendo o conteúdo de hoje e como que ele vai conseguir alcançar e avançar com os alunos. Então, nós temos essa preocupação. Mas quando nós olhamos para o lado espiritual, para o nosso compromisso com a igreja, não temos. Aí que mora a grande questão. Somos fiéis no nosso trabalho, somos fiéis com a nossa casa, somos pais que somos fiéis com a escola, somos fiéis com os nossos, com a nossa família, somos fiéis com outros compromissos. Mas o compromisso de sermos fiéis com Deus e permanecer firmes na casa do Senhor não existe. Ah, mas o que você está falando? Não existe. Sabe por quê? Porque qualquer coisinha que acontece, hoje eu não vou à igreja. Aconteceu tal coisa assim, eu não vou à igreja. Doeu a unha do pé, não vai dar para eu ir à igreja. Choveu, hoje nós não vamos à igreja. E é engraçado que certa vez eu escutei um pastor durante o culto, um pouco antes de começar o culto, choveu. Então, assim, a igreja que sempre estava lotada, abarrotada de pessoas, tinha poucas pessoas. O Ministério de Louvor foi lá e cantou uma canção que dizia assim que não importava, nada tiraria ele da presença de Deus. E aí o pastor pegou a palavra e falou assim, engraçado que o Ministério de Louvor cantou esse louvor, mas da chuva você não via a igreja. Mas só que quando chove, nós vamos para o trabalho. Quando chove, nós vamos àquele compromisso. Tem uma festa de aniversário, mas está chovendo. Mas eu preciso ir. Nós vamos. Tem outra coisa? Nós estamos lá. Mas quando se fala de estarmos presentes na presença do Senhor para viver o melhor do Senhor, nós não conseguimos pular as barreiras. Nós não conseguimos ultrapassar os obstáculos, mas sempre colocamos, olha, hoje não vai dar por conta disso, hoje não vai dar por conta daquilo. Como era maravilhoso aquele tempo em que vivíamos na essência da adoração, vivíamos no primeiro amor, que independente da circunstância, independente da distância, nós estávamos na igreja. Estávamos de manhã, estávamos à tarde, estávamos à noite. Durante a semana, nós estávamos, se tivesse culto a semana inteira, quando não tinha culto aqui, vai ter culto, então vamos lá para o culto. Nós sempre estávamos no culto. Mas com o passar do tempo, a nossa fidelidade com as coisas de Deus, com a casa de Deus, está na balança e é onde nós simplesmente esquecemos. Mas uma coisa interessante é que o Senhor permanece fiel. E a própria palavra dele fala assim, ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Então ele não pode simplesmente, por conta de uma birra nossa, falar, eu vou deixar de estar com vocês, eu vou deixar de abençoar vocês, eu quero só ver o que vai acontecer. Gente, vocês já pararam para pensar? Se Deus pega e fala assim, bom, já que vocês, presta atenção, e se você olhar nos dias de hoje, onde o homem é o centro de tudo,
Deus pega e fala assim: bom, já que você está no centro, então eu vou tirar as minhas mãos por 5 segundos. Gente, olha, 5 segundos já vira uma desgraceira toda. Mas o Senhor não faz isso porque Ele é imutável. Ele não muda a sua decisão. Ai, o Senhor falou que ia fazer isso na minha vida, mas não fez. Mas aí não é Ele, somos nós. Que quando Ele fala assim, olha, eu preciso mudar aqui, você fala, ah, não, aí não, Senhor. Vamos deixar quietinho aí? Deixa aí, deixa do jeito que tá. Então muitas coisas não acontecem na minha vida, não aconteceram na sua vida. Não é porque Deus não quis fazer, mas porque nós não queremos mudar, não queremos retirar o que precisa retirar, não queremos nos encaixar naquilo que Ele está pedindo para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. E para que isso aconteça, precisamos viver na fidelidade e estarmos e sermos fiéis com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.